Fala pessoal, tudo bem com vocês? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira que há uma grande chance de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja punido pelo governo americano com sanções. E isso foi o suficiente para os militantes da Globo News entrarem em pânico. Após Eliane Cantanhete criticar a decisão dos Estados Unidos e defender Moraes, Guga Chakra desceu o sarrafo na velha do disjuntor, criticando duramente as sanções de Alexandre de Moraes. Guga defendeu a liberdade de expressão nas redes sociais e ainda saiu em defesa de Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo em plena Globo News. Primeiro eu vou deixar com vocês o surto da velha do disjuntor. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora vamos assistir ao vídeo do Guga, que não economizou críticas ao ministro e ainda fez questão de dar sua opinião pessoal, afirmando que as ações de Alexandre de Moraes são extremamente graves, principalmente por ele ser um admirador da Constituição americana, que é uma grande defensora da liberdade de expressão. Reparem bem na expressão de total desconforto da velha do disjuntor ao ouvir as críticas feitas por Guga Chakra. Bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E, no caso, seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas.
o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Guga Chakra também aproveitou para explicar quem é o deputado que propôs as sanções contra Alexandre de Moraes e detalhou o que significa a Lei Magnitsky. Trata-se de um mecanismo criado para punir estrangeiros envolvidos em crimes que afetem os interesses dos Estados Unidos. Essas punições são uma forma de sanção. Quem é enquadrado por essa lei, por exemplo, fica proibido de utilizar cartões de crédito com bandeiras americanas, que, vale lembrar, são as mais influentes e utilizadas no mundo. Estado republicano, ainda em começo de carreira da Flórida, mas faz parte de uma bancada no Congresso americano que tem muita conexão com a América Latina, que acompanha muitos acontecimentos latino-americanos, a política latino-americana. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, também acompanha muito a política da América Latina. Ele é fluente em espanhol, entende um pouco de português. Ele está a par do que acontece no Brasil nesse momento. E o que é a Lei Magnitsky? É uma lei que visa punir estrangeiros que cometam crimes relacionados, na visão dos Estados Unidos, relacionados aos Estados Unidos. São uma espécie de sanções. Se você é alvo da Lei Magnitsky, você não pode mais ter cartão de crédito das bandeiras americanas, que são as maiores bandeiras do mundo. Quer dizer, você fica sem cartão de crédito. Até para uso no Brasil, Guga? Até para uso no Brasil. Você não pode ter cartão de crédito, você não pode ter conta em banco. Se o banco permite que você tenha conta, o banco pode sofrer sanções secundárias. Então você fica meio que fora do mercado financeiro. É algo muito grande, Andréia. E o Marco Rubio, ele é secretário de Estado, André, não é algo banal ele falar isso. Ele já disse que está estudando em relação a Alexandre de Moraes. Já há algo grave nesse momento e talvez essas sanções sejam adotadas. E o motivo, a gente não pode esquecer, diz respeito a brasileiros que são cidadãos americanos ou residentes permanentes que têm a conta bloqueada das redes sociais no Brasil. Eles podem usar aqui nos Estados Unidos. É o Paulo Figueiredo, é o Rodrigo Constantino e o Alan dos Santos, que eu não sei o status imigratório. Constantino é cidadão, Paulo Figueiredo tem residência permanente, o green card, aqui nos Estados Unidos. É por esse motivo. E eu já falei ontem no Em Pauta, volto a falar aqui hoje, daí agora uma opinião pessoal antes de passar para o Valdo. Eu acho errado manter a conta deles bloqueada, não tem sentido algum. Por que eles estão com as redes sociais deles bloqueadas até hoje? A gente está em 2025. Insisto, eu sou um grande defensor da primeira emenda americana, eu sei que não se aplica ao Brasil, mas eles dão opiniões que a gente pode discordar, pode concordar, isso faz parte. Inclusive, eles me criticam muito, eu respondo. Eu não consigo entender por que eles continuam com as contas bloqueadas e o impacto que bloquear essas contas pode ter para o Brasil. É algo muito sério. É a Lei Magnitsky. O Valdo aqui. Não, inclusive, quando você tem uma questão, Guga, que é uma questão de vocês participar de uma articulação tipo a 8 de janeiro, né? Aí você bloqueia a conta daquele blogueiro, tudo ok. Mas quando você já está distante de qualquer ação, e hoje não tem no Brasil nenhuma ação em curso para dar um golpe, né? Então ali você está mais debatendo, a não ser que ele esteja ali estimulando violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
Se isso estiver resultando em ações práticas, aí tem, mas não é o caso atual. Né? Não é o caso atual. Eles falam bastante do Trump, eles dão opiniões, criticam o governo, mas não tem nada de... Eles dão opinião deles. Então, assim, insisto mais uma vez, uma visão minha de que é errado. O Valdo concorda comigo, eu não sei se aí concordam com a gente, Andréia, mas minha visão pode culminar na Lei Magnitsky, sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, porque contas deles, do Constantino, do Paulo Figueiredo, são bloqueadas. E insisto, concorde ou não com eles, eles dão opinião deles nas redes sociais nesse momento. Não há nenhum crime que eles estejam cometendo nesse momento. Não faz sentido algum. A gente está em 2025, Andréia, e as contas continuam bloqueadas no Brasil. E os Estados Unidos enxergam como censura, e há uma mobilização, sim, na Câmara dos Deputados e no Departamento de Estado para a adoção de sanções contra o ministro Alexandre. De acordo com Valdo, qualquer medida tomada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes será vista como um ataque ao Supremo Tribunal Federal como instituição, e não apenas como uma ação isolada contra o ministro. Segundo ele, o governo brasileiro adotará uma postura firme para defender a soberania nacional caso o ex-secretário de Estado americano avance com a proposta de sanções contra Moraes. E tanto com ministros do Supremo hoje pela manhã, Andréia, e também assessores do presidente Lula. Primeiro, no Supremo Tribunal Federal. A avaliação é a seguinte, que é algo até que eles sempre fazem, é a questão do espírito de corpo do Supremo Tribunal Federal. Eles avaliam que se vier qualquer decisão do governo norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes, eles vão entender isso como uma atitude contra o Supremo Tribunal Federal, não contra o ministro especificamente. Vai ser uma medida contra o próprio tribunal, e aí vai ter uma reação também do próprio presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. No Palácio do Planalto, Andréia, a avaliação é a seguinte, aí é uma questão de soberania. Quando o Supremo bloqueou as contas da X, do Elon Musk, houve ali um apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal. Vai se repetir a mesma coisa. Se tiver alguma sanção em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o governo brasileiro vai adotar a política da defesa da soberania brasileira. Agora, e o ministro Alexandre de Moraes? O ministro Alexandre de Moraes, Guga, ele não se importa muito com relação a isso. Ele acha, olha, estou muito interessado, se estiver aqui para os Estados Unidos, não vou morrer se eu não tiver que ir para os Estados Unidos. Proibir a minha entrada nos Estados Unidos, não tenho conta nos Estados Unidos mais, não tenho nenhum recurso nos Estados Unidos, então isso não me preocupa. Eu não vou permitir que uma pressão contra um ministro do Supremo, vindo de um país estrangeiro, venha a acuar o nosso trabalho. Tem gente que faz críticas ao trabalho dele, muita gente apoia, porque se a gente conseguiu ali sobreviver àquele período difícil durante a transição do governo Bolsonaro para o governo de Lula, foi em grande parte devido a ele, ao ministro Alexandre de Moraes, também ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas a atitude é essa, olha, se tomarem decisão contra mim, paciência, eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui no Supremo Tribunal Federal. E é isso, acho que essa é a tônica vinda do Brasil neste momento, aguardando. Agora, o que se ouve muito lá no Brasil, o Guga, também é o seguinte, é que se o Brasil não pode interferir no judiciário americano, os Estados Unidos também não podem interferir no judiciário brasileiro. Não tem sentido tomar qualquer medida contra ministros do Supremo. Pois é, meus caros. Marco Rubio foi questionado pelo congressista republicano Cory Mills, da Flórida, sobre a possibilidade de impor sanções a Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, uma legislação que permite aos Estados Unidos punir estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos. Em suas próprias palavras, Rubio afirmou: "Estamos avaliando isso atualmente, e há uma forte chance de que isso ocorra." I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act?
That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Aproveito para te convidar a se inscrever aqui no Pauta Quente, deixar o seu like, comentar e compartilhar este conteúdo em todas as suas redes sociais. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.